compreendermos a sua palavra e a entendermos esse assunto que para muitos é bastante controverso, mas sem sombra de dúvida a gente precisa se posicionar, precisa falar claramente sobre o que a palavra de Deus ensina. Só deixar claro que hoje é sala única, tá? Então todos os irmãos que tiverem filhos, que forem ficar, eu peço que fiquem com seus filhos aqui, assim como ficaram durante o culto solene, tá bom? Vamos orar. Ó Deus, nós te bendizemos e somos gratos ao Senhor pelo culto que já prestamos a Ti nessa manhã. E agora, chegando ao final da manhã do Teu santo dia, queremos mais ainda do Senhor, experimentar a Tua palavra mais uma vez, ouvi-la claramente e assim aprender do Senhor, para fazermos a Tua vontade. Nos permite, ó Deus, andarmos zigue-zagueando, errantes pelo caminho, mas sim direcionados pelo Teu Santo Espírito a cumprir a Tua vontade revelada a nós. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Algumas considerações no início da nossa aula, já para não haver confusão ao longo dela. Primeiro que eu precisaria de uma série maior para aprofundar várias questões desse tema. Eu não terei isso. Eu pretendo falar em duas partes. Hoje, pela manhã, agora, bem como também no próximo dia do Senhor. Então, falarei sobre o assunto em duas partes. Com relação a perguntas, eu quero que você encare essa aula nessa manhã como uma palestra, e não como uma aula como você costuma ter aqui, e até mesmo eu faço na doutrina, por exemplo. Na verdade, eu farei em tom de palestra mesmo. Pastor, mas se eu tiver uma pergunta, você me procure após o estudo e o faça. Ou hoje, ou durante a semana, fique à vontade. Ou então, é o meu conselho, aguarde a segunda parte do estudo, porque pode ser que aconteça isso, você ter a sua pergunta respondida na segunda parte. Então aguarde, esse é o conselho, você conseguir esperar a segunda parte. Depois, ficando alguma dúvida ainda, você tem toda a liberdade para me procurar. Eu falo isso também àqueles que nos ouvem agora na transmissão ao vivo ou na gravação, que também podem fazer isso. O pastor da igreja aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade quanto a esse assunto, e o meu WhatsApp está disponível lá no canal da igreja. Basta você procurar a descrição do canal, você verá lá o meu número e você pode me contactar para que eu possa tirar alguma dúvida quanto à nossa fé, o que nós professamos. Certo? Outra questão também aqui no início, preciso explicar. O assunto eu poderia usar várias e várias fontes. É claro que eu vou citar algumas aqui, obviamente, alguns autores também, mas eu preciso ter um esqueleto, eu preciso ter uma estrutura para seguir. E eu resolvi escolher um artigo de um autor, de um pastor americano, que assim chamado, o reverendo Brian Shirtley. É bem difícil pronunciar o nome dele mesmo. Acho que nem é totalmente assim. Brian Shirtley. E o reverendo Brian, ele escreveu um artigo há muito tempo sobre esse assunto. E eu entendo que esse artigo, ele expõe bem o tema, de forma muito clara, fielmente bíblico, e os seus pontos estão bem entrelaçados. Dá para você acompanhar bem o raciocínio e entender bem a questão. Eu não posso, como eu disse, em pouco tempo e em poucas aulas, usar todas as fontes disponíveis. Tem muitos recursos, inclusive não em nosso idioma, sobre esse assunto. Algumas explicações aqui. O artigo eu vou disponibilizar, você encontra fácil na internet, mas eu vou ainda disponibilizar no grupo da igreja. Os slides que eu preparei, esses slides, eles seguem a estrutura do artigo. Eu não transcrevi o artigo completo para os slides, mas aquilo que eu entendi, e é muita coisa, que eu entendi que era necessário colocar nos slides. Tá? Então você, quando lê o artigo, quando eu enviar no grupo da igreja, você verá que a estrutura dos slides segue a mesma do artigo. Tá certo? E aqui nós iniciamos o estudo propriamente dito. O reverendo Brian, ele começa o seu artigo, antes de citar o primeiro ponto, que eu não vou ainda pedir para avançar, deixando ainda nessa primeira parte aqui, falando sobre o princípio regulador do culto. E aqui eu quero que você entenda muito bem isso. O PRC, assim chamado PRC, princípio regulador do culto, ele possui implicações muito claras
para quem deseja celebrar o Natal, para quem deseja promover a celebração do Natal. O nosso primeiro argumento, e eu não irei aprofundá-lo aqui agora, por quê? Porque o Brian, nesse artigo aqui que eu estou seguindo, é um artigo que é um segundo artigo de algo que ele já tratou anteriormente, que é a abordagem do princípio regulador do culto. Inclusive, ele tem um livro sobre o assunto que eu quero indicar nessa manhã aqui, com esse tema. Sola Escritura e o princípio regulador do culto, que é publicado pela editora Os Puritanos. Eu espero que você, quando puder, adquira e assim possa ser abençoado pela leitura desse livro. Nesse livro, o reverendo Brian ele faz a exposição do PRC conectado ao princípio do sola escritura, mostrando a suficiência da palavra de Deus para a adoração a Deus. Tudo que deve ser prestado de culto ao Senhor tem que estar embasado na sua palavra, na sua revelação. E sim, ele faz aplicações com relação ao calendário litúrgico. Não tenha dúvida quanto a isso, ele vai tocar nesse assunto. Então, no início desse segundo artigo aqui dele, como eu estou dizendo, há uma menção ao PRC, e é dito aqui que, para quem deseja promover a celebração do Natal, precisa provar, a partir das Escrituras, que Deus a autorizou. E como eu disse, esse assunto eu falado tantas vezes aqui na igreja, eu só quero citá-lo nesse início e vou voltar a ele algumas vezes ao longo do artigo. Esse é o fundamento, irmãos. Para qualquer coisa que se refira à adoração a Deus, precisamos embasar isso biblicamente. É necessária uma autorização bíblica. Eu quero lembrar a você o cerne do princípio regulador do culto. Só pode e só deve estar no culto solene aquilo que Deus ordenou. O que Deus não ordenou para a sua adoração está proibido. Nós reformados, divergimos dos luteranos, dos anglicanos e de qualquer outro grupo que defenda o princípio normativo de culto. O princípio normativo de culto ensina que não é necessário, ou melhor dizendo, para que algo não esteja no culto tem que ser proibido. Claramente, Deus tem que dar uma proibição clara na sua palavra, dizendo, não faça isso, para que tal coisa não seja inserida no culto. Se Deus não proibiu nesses termos, logo eu posso colocar no culto. O reformado, ele coloca de outra maneira a questão. Nós entendemos assim, e você pode ler isso em vários textos, mas especialmente no capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, na sua seção primeira, que ali demonstra o princípio regulador do culto. Nós só podemos ter no culto aquilo que Deus ordenou. Se Deus não ordenou, já está proibido. Está proibido. A gente precisa de uma autorização. E aí essa é a questão. Qualquer um dos que me ouvem nessa manhã, aqui ou à distância, que desejam celebrar o Natal, precisam comprovar biblicamente a sua autorização. Você precisa mostrar na palavra de Deus que Deus ordena que haja uma celebração específica. E aí, veja, isso é diferente de você ser grato a Deus pela encarnação. Você louvar a Deus pela encarnação. Eu estou falando de você separar um dia específico dentro de um calendário religioso e tornar aquele dia como santo. E fazer naquele dia um culto solene em celebração a tal data, pela encarnação de Cristo. Você precisa de uma autorização bíblica disso. Para isso, eu pergunto a você, qual e onde está esta autorização na palavra de Deus? Esse é o argumento que norteia toda a questão. Para mim, ele é suficiente. Sim, para mim, nós pararíamos aqui, pois não há tal autorização. Não há tal autorização. Aqueles que procuram promover a data, a festa, o fazem com base no princípio normativo de culto. É com base no princípio normativo de culto. Ou você acha que é à toa que luteranos, anglicanos, e claro, obviamente, papistas, celebram com todo ardor essa festa, essa data? Porque o fundamento não é o princípio regulador do culto. Se você já foi convencido desse princípio, eu espero que sim, você sabe que é impossível, se você for consistente com ele,
celebrar qualquer data, qualquer festividade que Deus não tenha ordenado. Mas passemos aqui os argumentos seguintes. Esse é a base, tá? Essa é a base da questão. Mas vamos para o primeiro argumento que ele cita. E aí, peço que passe o slide, eu vou apresentar aqui 4 argumentos. Não sei se dará tempo de apresentar todos eles nessa manhã, espero que sim, tá? Primeiro argumento. O Natal, ele é um monumento à idolatria passada e presente. Esse é o primeiro argumento que é usado após o princípio regulador do culto. O Natal, ele é um monumento à idolatria passada e presente. O que o reverendo Brian faz, abaixo desse tópico, é fazer um resumo de várias adorações pagãs. Eu não vou ler aqui, porque, como eu disse, eu vou disponibilizar o artigo para os irmãos vão ler esse trecho, e também porque o propósito é apenas para você ser, no caso, lembrado de que vários povos, desde a antiguidade, babilônios, dentre outros, prestavam cultos aos seus falsos deuses com os seus rituais pagãos. Ele vai fazer uma síntese disso, vai demonstrar adoração ao sol, adoração a outros elementos da natureza. Ele faz essa síntese no início, mostrando essa característica dos pagãos. Aí, em seguida, eu peço que passe, por favor, ele vai argumentar da seguinte maneira. O Natal ele nunca foi celebrado pela Igreja Apostólica. E esse é um ponto, irmãos, que por mais que seja óbvio, eu preciso citar isso para você. Onde, em Atos dos Apóstolos, pense no livro de Atos, que demonstra ali a história da igreja primitiva, onde você encontra algum apóstolo ou a igreja ali em alguma localidade celebrando isso, guardando um dia específico em referência ao nascimento de Cristo, onde você vê o exemplo da igreja nesse sentido, lá em Atos dos Apóstolos. Aqui ele faz uma espécie de, nessa sequência que você vê aí no slide, uma síntese histórica, desde o período da Igreja Apostólica, mostrando que ele não foi celebrado, nem mesmo durante os 3 primeiros séculos da história da Igreja. E por volta de 245 depois de Cristo, Orígenes, um pai da igreja, na sua 8ª homilia sobre Levítico, ele repudiou a ideia da celebração do nascimento de Cristo como se ele fosse um faraó. Em meados do século IV, várias igrejas ocidentais de língua latina passaram a celebrar o Natal. Meados do século IV. Isso é muito tempo, irmãos. Muito tempo. Durante o século V, século V, essa festividade se tornou um dia santo da Igreja Católica Romana incipiente. E no ano 534, o Natal foi reconhecido feriado oficial pelo Estado romano. E aí vem, qual é a razão pela qual o Natal ter se tornado um dia santo? Eu peço que passe, por favor. Qual é a razão? A razão para o Natal ter se tornado um dia santo não diz respeito à Bíblia. Você não encontra isso nos evangelhos. Mas menciona os anjos cantando. Sim, isso é ser grato e louvar a Deus pela encarnação, pela vinda de Cristo. Entenda, a definição que eu já dei para você no início aqui. Separar um dia como santo, incluí-lo no calendário litúrgico, ter uma adoração voltada em torno dessa celebração. Onde está a autorização? Onde se encontra? Não é nos evangelhos, não é no exemplo da igreja primitiva, na igreja apostólica, ali no seu início. Você não encontra isso nas cartas, de forma nenhuma. Ora, a própria palavra de Deus, ela não explicita a data do nascimento de Cristo. Irmãos, vocês acham que isso é por acaso? Veja, se fosse da vontade do Senhor Deus, que regula a sua adoração, o próprio Deus que regula a sua adoração, se fosse a sua vontade que um dia específico, no caso, o dia do nascimento do seu filho fosse celebrado, ele não teria revelado? Ele não teria dito para nós, de forma específica, qual foi esse dia? Ora, em nenhum lugar da Bíblia nós somos incentivados, como diz o reverendo Brian, a celebrar o nascimento de Jesus, nesses termos que eu já defini aqui. O Natal, bem como outras práticas pagãs, ele foi adotado por um outro motivo. Pode passar o slide. Qual foi a razão? O Natal foi adotado pela Igreja de Roma como estratégia missionária. Esse é o seu contexto histórico. Ora,
A fusão com o paganismo, como estratégia missionária, foi claramente revelada pelas instruções do Papa Gregório Magno aos missionários no ano 601. Abre aspas para a fala do Papa Gregório Magno. Pelo fato de eles, os pagãos, sacrificarem bois a demônios, alguma celebração deve lhes ser dada em troca dessa. Eles devem celebrar uma festa religiosa e adorar a Deus mediante sua celebração, de forma a manterem os prazeres externos e poderem rapidamente receber alegrias espirituais. Isso não é nada diferente do que nós vemos em nossos dias, irmãos. A igreja, uma das demonstrações da sua degeneração, do seu quebrar o jugo a Yahvé, da sua apostasia, é usar métodos humanos, ou no caso mundanos, para assim, supostamente, cumprir a vontade de Deus. É desejo do Senhor alcançar os perdidos. É desejo do Senhor Deus alcançar os pecadores. Então a gente vai se valer de qualquer tipo de método para isso. Estratégia missionária. Sendo mais claro ainda, a data ela é celebrada, ela é adotada num contexto de uma ligação com a adoração falsa ali dos pagãos. Apenas a ideia seria essa, cristianizando aquilo. Em outras palavras, vocês adoram seus falsos deuses aí, nesse período, mas veja, a gente também aqui adora nesse período, e aí começa a fazer essas simples modificações, adaptações, para assim poder ganhar os perdidos, ganhar os pagãos. Essa foi a razão do nascimento, ou melhor dizendo, da própria ordenança do Natal como realmente um dia religioso. Esse sincretismo ele explica a razão dos costumes do Natal serem completamente pagãos. Aí vem a sequência. Ele vai citar aqui alguns dos elementos do Natal que você percebe o seu paganismo. A árvore de Natal, ela era usada porque as árvores sagradas tinham um papel importante na adoração pagã durante o solstício de inverno. Você não ouviu hoje não Jeremias de manhã? Você não ouviu não Jeremias de manhã? Jeremias é só um dos profetas que vai falar sobre o uso de árvores com relação à adoração pagã. Na Babilônia, a sempre verde representava Nimrod, voltando à vida como Tamuz, supostamente nascido de uma virgem, Semíramis. Em Roma, decoravam-se pinheiros com frutinhas vermelhas para celebrar as Saturnais. Os escandinavos colocavam pinheiros em suas casas em honra ao deus Odin. Quando os pagãos do norte da Europa se tornaram cristãos, transformaram suas sempre verdes sagradas em parte da festividade cristã e decoravam árvores com nozes douradas, velas, remanescentes da adoração ao sol, e maçãs para representar as estrelas, a lua e o sol. O acendimento de fogueiras especiais e de velas em 24 e 25 de dezembro origina-se no culto ao sol. O uso de fogueiras tem sua origem provável no culto prestado a ele pelos druidas. Não se permitia que a madeira fosse totalmente queimada, parte dela seria usada para iniciar o fogo no ano seguinte, possivelmente um símbolo do renascimento do astro. Os romanos ornamentavam seus templos e suas casas com galhos verdes e flores para as Saturnais. A estação do contentamento e da troca de presentes, ponto e vírgula, perdão. Os druidas juntamente usavam visco com uma grande cerimônia e o penduravam em suas casas. Os saxões faziam uso do azevinho, da era e de louros. Todos os elementos usados na festividade do Natal eram elementos usados na adoração pagã. O que foi que a Igreja de Roma fez? Ela pegou estes elementos utilizados na adoração pagã e os, por assim dizer, cristianizou. Por que foi que você ouviu Deuteronômio capítulo 12 nessa manhã? Porque ele tinha referência com o texto do sermão, obviamente, bem como também com o da aula. Volte lá para Deuteronômio capítulo 12. Eu não vou ler o texto inteiro, claro, mas veja. Só o final do texto, capítulo 12, Deuteronômio. Versículo 31. Não, a partir do versículo de número 30. Guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após serem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus,
Porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Qual é a proibição aqui? Eu vou falar da forma mais clara possível. Deus está dizendo o seguinte: vocês, quando possuírem a terra, não vão olhar para o culto pagão e copiá-lo como modelo para apresentar a mim. Pronto, está aqui o culto pagão, esse é o culto pagão. Vamos aqui só adaptá-lo para Yahvé. É Yahvé, é Deus, é o Deus verdadeiro, a gente vai adorar ele. Mas a gente vai usar os elementos do culto pagão. Vocês não podem fazer isso. O Natal é exatamente isso. O Natal é exatamente isso. Os elementos utilizados eram usados no contexto do paganismo e foram adaptados para servirem ao cristianismo. E adorar, sim, ao Deus verdadeiro, com adoração pagã. Meus irmãos, até quem não é contra a celebração do Natal, pelo menos alguém que seja minimamente esclarecido, reconhece que há elementos pagãos no Natal. E eu acho que esse é o seu caso essa manhã. Você já deve ter se deparado com essa realidade. Você já tem alguma consciência do Evangelho, da palavra de Deus e da história. Você sabe que tem elementos pagãos. Não dá para rejeitar isso. Não dá para você negar isso. É uma verdade muito grande. Só que uma das falas que as pessoas têm é dizerem que, não possui mais conotações pagãs. E serve como um testemunho para aqueles que não são crentes. Mas veja a sequência. Texto que eu já citei, inclusive. Pode passar. Aqui mesmo. Qual é o ensino bíblico sobre a idolatria? Qual é o ensino bíblico sobre a idolatria? Eu já citei o texto. Você diz assim, pastor, o ensino bíblico sobre a idolatria é o que a gente já ouviu hoje pela manhã, que a gente não pode prestar culto a nenhum outro falso Deus, a um falso Deus, a gente só pode adorar o Deus verdadeiro. Espera aí, você está falando de uma parte, da parte inicial do ensino bíblico sobre a idolatria. O ensino bíblico sobre a idolatria não é apenas a proibição de você prestar culto a falsos deuses. O segundo mandamento nos ensina que também não podemos adorar o Deus verdadeiro através de elementos falsos. Também é idolatria prestar culto ao Deus verdadeiro de uma maneira ou por uma forma que ele não ordenou. Esse é um ensino mais completo. Claro, tem outras questões também. Mais completo. Você começa a ter uma abrangência maior quando você entende o que é idolatria. A idolatria é quando eu cultuo outra coisa. É quando você também cultua o Deus verdadeiro de uma forma como ele não ordenou. O ensino bíblico sobre a idolatria é mais completo. Deus odeia, tanto, diz o reverendo Brian, a idolatria, que Israel não foi ordenado apenas a evitar o culto aos ídolos. Vocês não vão apenas deixar de cultuar os ídolos. Não apenas isso. Vocês vão destruir todas as coisas associadas aos ídolos. Como diz o texto, que já lemos essa manhã. E aí ele segue e faz cita alguns exemplos bíblicos, deixa-me citar um deles aqui que eu não coloquei aí. Ele diz assim, quando Jeú se levantou contra os adoradores de Baal e seu templo, ele porventura poupou o templo e separou para Deus? Não. Ele matou os adoradores de Baal. Como diz o texto de 2 Reis capítulo 10, versículo 27. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. Não bastaria não prestar culto a Baal, tinha que destruir todos os elementos idolátricos, as parafernálias associadas a Baal, e jamais utilizá-las para prestar culto a Yahvé. Veja, na sequência, há uma citação aqui de um teólogo bastante conhecido, George Gillespie, que é um dos membros da Assembleia de Westminster, bastante conhecido por sua força em argumentar a favor do presbiterianismo. Ele diz o seguinte: além disso, temos o exemplo do bom Josias, porque ele não apenas destruiu as casas e os altos de Baal, mas também seus utensílios, bosque e altares. Sim, os cavalos e os carros dados ao sol. Também o exemplo do penitente Manassés, que não apenas destruiu os deuses estrangeiros, mas também os seus altares. E Moisés, o homem de Deus, que não se contentou apenas em executar vingança contra os israelitas idólatras, a menos que ele pudesse também destruir totalmente o monumento de sua idolatria. Aí você, no caso, algumas pessoas pensam assim, né? Poxa, que radicalismo isso. Eu não me ofendo, pastor.
Eu não me ofendo em usar elementos pagãos numa adoração a Deus. O autor, ele pontua isso, ele diz assim, talvez você não se ofenda, mas Deus se ofende. E esse é um problema ligado ao que eu preguei pela manhã, um dos pontos do sermão, acerca das pessoas sensuais. Se eu não sentir no meu coração, eu não vou fazer isso. Você tem que sentir alguma coisa para tomar uma decisão sobre algo. Eu não estou ofendido, eu não estou sentindo, sabe, algum mal-estar com isso, eu estou com a consciência tranquila. Eles confundem consciência cauterizada com consciência tranquila. Consciência pacificada com consciência que está amortecida. Eles confundem isso. E assim agem dessa maneira. Você pode não se ofender, mas Deus se ofende. E aí, escute bem a ilustração que ele usa, que eu acho ela precisa. Especialmente para os homens aqui nessa manhã. Caso a sua mulher tivesse levado uma vida promíscua, antes de você se casar com ela, você se ofenderia? Você se ofenderia, homem? Se ela mantivesse fotos dos seus ex-namorados em sua penteadeira? Você iria se incomodar se ela celebrasse os diversos aniversários relativos aos relacionamentos do passado? Você se ofenderia se ela guardasse e demonstrasse apreço por anéis, joias e presentinhos dados a ela por seus antigos namorados? Logicamente que você se ofenderia. Ah, pastor, mas também é demais, né? Porque assim, esses presentinhos eram deles para elas. Tá, mas se ela quisesse presentear você com eles? Você. Talvez alguma coisa que ela deu para um ex-namorado dela ali, um presente, e aí depois ele devolveu ela quando terminou o namoro, e ela levou dar para o meu namorado atual. Você receberia? Você receberia? Tive uma geração tão complicada que alguns homens acham que diriam que sim. Sim, é claro. Eu vou perder um presente desse? Uma camisa dessa de marca? Olha aí. Isso é um cúmulo da própria falta de dignidade. Ninguém faria isso em sua consciência. Você se ofenderia. Agora, imagine o Senhor Deus, que é infinitamente mais alguém que dá valor, apreço à sua própria honra do que você. Imagine um povo que prestava culto a Baal, a Astarote, a Dagon, a Moloque, e pegar aquele culto deles e procurar servir a Deus com aqueles cultos falsos. É claro que Deus não iria se agradar disso, como não se agradava, como falou claramente em sua palavra. Meus irmãos, eu peço que passe para o próximo slide. Os cristãos, eles não devem se desencilhar apenas dos monumentos idolátricos do passado, mas também da idolatria presente. E aí veja, não apenas no passado, mas também presente. Aí ele vai citar uma questão que é muito do contexto cultural dele. Ele é americano, e se você não sabe disso, mas o Natal em inglês é Christmas. E Christmas significa a missa de Cristo. A missa de Cristo. Aí vem mais uma vez, né? O super inteligente vai dizer assim, mas na minha língua não é. Veja, por mais que na sua língua não seja, o que o inglês expressa é exatamente o que Natal é. A missa do Papa, que usa o nome de Cristo e o blasfema. Conectando, ligando o nome do Senhor, o precioso Salvador, àquele falso culto deles. A missa de Cristo. Aqueles que já foram papistas sabem disso. E talvez mesmo que não tenha nunca sido, você já deve ter visto isso na televisão. O que acontece no dia 25? A missa do galo. Por quê? Por quê? Você acha que isso é sem querer, é à toa? Estão conectadas as coisas. Estão conectadas as coisas. Meus irmãos, a Igreja Católica Romana, ela odeia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela odeia o Evangelho. Ou você não já leu e até ouviu
no mínimo ouviu aqui de mim várias vezes citando sentenças ali do Concílio de Trento. Como eles se pronunciaram tão claramente contra o Evangelho da Graça. Como eles se pronunciaram contra a doutrina da justificação pela fé somente. Então sim, a Igreja de Roma odeia o Evangelho de Cristo. E o que ela faz? Ela se vale de artifícios humanos, como o próprio Natal, para manter milhões de pessoas em trevas. É isso que ela faz. Peço que passe, por favor. E aí veja, próximas citações aqui que o Brian faz. Mais uma vez Gillespie, ele diz o seguinte: não podemos nos conformar, comungar e nos identificar com os papistas idólatras, a usar os mesmos símbolos, sem nos tornarmos a nós mesmos idólatras mediante nossa participação. E aí Martin Bucer, o reformador, disse: desejo do fundo do meu coração que todos os dias santos, com exceção do dia do Senhor, sejam abolidos. O zelo com o qual foram inventados, sem qualquer garantia da palavra e seguidos pela razão corrompida, certamente para eliminar os dias santos dos pagãos. Esses dias santos foram tão conspurcados pelas superstições que me espanto pelo fato de não estremecermos por ouvir-lhes o nome. E aí, mais uma vez, alguém pode argumentar, mas pastor, peraí, então é a associação com o catolicismo romano pelo fato de ter começado? Não, não é simplesmente isso, irmãos. Veja, a questão é mais profunda. Porque eu sei que um argumento que vai ser utilizado é o seguinte: a gente não vai rejeitar algo, e essa é a minha posição, obviamente, a gente não vai rejeitar algo simplesmente porque a Igreja de Roma defende. Isso é falacioso. A Igreja de Roma defende a Santíssima Trindade, pelo menos em seus termos credais. Eu creio na Santíssima Trindade, nós cremos na Santíssima Trindade. A Igreja de Roma, ela defende em seus credos também as duas naturezas de Cristo. Nós também cremos. Então não é o fato de a Igreja de Roma simplesmente defender. Não é isso. A questão é mais profunda. A Igreja de Roma criou a data. Ela criou a celebração sem autorização bíblica e por uma estratégia missionária para alcançar pagãos. E usou elementos pagãos nessa adoração e assim corrompeu. Mais ainda. É essa a questão. E aí quando alguém celebra o Natal, entenda isso. Quando alguém celebra o Natal, não tem como você desassociar isso. Você está se unindo ao romanismo naquela prática. Mas eu não vou a uma missa, você argumenta. Eu não assisto a missa do Galo na televisão, pastor. Quando você celebra o Natal, você celebra uma data criada pela Igreja de Roma sem autorização bíblica. E nesse sentido, naquele dia que todos estão reunidos para celebrar o Natal, os papistas, você está, ainda que não com eles visivelmente, geograficamente, mas no mesmo espírito que eles. Em unidade que eles e com eles. É isso que eu estou querendo dizer. Então você se associa. Você se associa com eles. Celebrando algo que Deus não ordenou. Pode passar. E aí eu quero pontuar essas três coisas aqui. Colocando em tom de argumentos, tá? Digamos que alguém levante-se e diga: podemos celebrar, sim, o Natal, pastor, uma vez que os elementos pagãos jazem no passado, tornaram-se inofensivos. A gente pode fazer isso. Eles estão no passado. Ora, como estão no passado, se até os dias de hoje, durante séculos isso acontece, a adoração nesse dia, a festividade, toda a celebração, está encharcada de elementos pagãos. Eles não estão no passado, eles continuam no presente. E como eu disse, citando o Brian aqui, a própria ligação com a Igreja de Roma está no presente, o seu monumento idolátrico. Então é falacioso esse argumento. Segundo, podemos celebrar, pois os elementos pagãos foram cristianizados. Mas a pergunta é, com que respaldo? A ordem é destrua. Não use os elementos, os santifique e apresente a mim. Destrua. Destrua. Terceiro e último. E aí esse é o argumento mais capcioso, né? Podemos celebrar sim. Podemos. Se todos os elementos forem removidos, elementos pagãos. Esse é um argumento muito comum que eu escuto várias vezes. Na minha casa, pastor, não tem árvore referente ao Natal. Na minha casa, eu não uso ali as decorações. Eu não sigo a cartilha do paganismo na minha celebração do Natal. Eu consigo
Eu consigo dar o significado verdadeiro do Natal. O verdadeiro sentido do Natal. Eu consigo. Eu celebro o Natal, a pessoa de Cristo, a parte dos elementos pagãos. Qual é o problema com esse argumento? Pelo menos dois. O primeiro é, parte de um pressuposto de que é possível separar os elementos. Não dá. Não dá para dissociar. Tá bom, pastor, eu consigo. Tá bom, vamos para a segunda questão. Ainda que você conseguir separar e prestar essa adoração a Deus, essa celebração do Natal, com o seu verdadeiro sentido, apenas mencionando Cristo, a sua encarnação, a pergunta é, voltando ao princípio, quem te autorizou a fazer isso? Quem te autorizou a guardar um dia e santificá-lo e fazer um culto a Deus em prol de algo que ele não ordenou? Quem santificou? Quem te ordenou fazer isso? Percebe? Ainda que os elementos pagãos fossem retirados, a sua associação fosse assim removida, você ainda não teria autorização para fazer isso, porque Deus não deu. Não deu. Então o primeiro argumento qual é? O Natal ele é um monumento à idolatria do passado e do presente. A sua celebração exalta a idolatria. Por quê? Não apenas por conta dos elementos pagãos, mas veja, por conta da quebra do segundo mandamento em prestar um culto a Deus não ordenado por ele. Isto é idolatria. Próximo argumento. Próximo argumento. O Natal ele desonra o dia de Cristo. O Natal ele desonra o dia de Cristo. E aqui, o reverendo Brian ele vai fazer algumas considerações sobre o dia do Senhor, vai falar sobre a sua importância, vai mostrar textos bíblicos acerca do seu significado, que ele faz referência, inclusive eu coloquei, justamente, pode voltar, essa imagem, a primeira imagem, pode voltar, que o dia do Senhor, ele é por causa da redenção. E aqui, só aqui você já mata a questão. Mais um argumento, logo no seu início. A gente tem que celebrar a encarnação. Sim, a Bíblia não é contra isso. Só que isso acontece quando? Quando você cumpre o que Deus ordenou. Sabe quando é que você celebra a encarnação, por exemplo? Na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor. A ceia do Senhor o que é? A ceia do Senhor, você sabe muito bem. A ceia do Senhor, ali você tem os elementos como o seu corpo e o seu sangue. O pão e o vinho. E é óbvio. Está sendo dito que ele se fez carne. Ele encarnou. Na ceia você celebra a encarnação. Mas veja, a coisa ainda mais sublime. O dia do Senhor, que não apenas é uma celebração da ressurreição de Cristo, porque marca isso, a mudança do sétimo para o primeiro dia, mas é uma celebração de toda a obra da redenção. Toda a obra da redenção, ela é celebrada hoje. Hoje, você cultua a Deus pela encarnação. Hoje você presta culto a Deus pela obediência de Cristo completa. Hoje você adora a Deus pela sua morte vicária. Hoje você presta culto a Deus pela ressurreição de Cristo, pela ascensão. Cada parte dessa história da redenção, ela não recebe uma designação específica dada por Deus em sua palavra para ser celebrada. Do tipo, essa é a festa da encarnação. Essa vai ser a festa da obediência à lei. Não tem isso. O máximo que você vai encontrar é a ceia, referindo-se mais ainda, de forma mais ainda enfática, à morte, e o dia do Senhor, como se referindo mais enfaticamente à ressurreição. Morte e ressurreição são ainda mais enfatizados na ceia e no dia do Senhor. Mas em cada um dos dois, toda a obra da redenção é celebrada. Toda ela. Pode passar. Hoje, o dia do Senhor, ele nos foi dado em memória de toda a obra da redenção. De toda a obra da redenção, como eu já pontuei aqui. E o Senhor foi muito generoso, como ele afirma, para com o seu povo, ele concedendo 52 dias santos. Essa é uma questão que muitos não se atentam, mas também é importante eu frisar aqui. A suficiência do dia do Senhor. O dia do Senhor é suficiente em termos de calendário litúrgico na Nova Aliança. A tentativa de fazer um novo calendário ou um calendário maior é a negação da suficiência do que Deus proveu para nós na Nova Aliança. Sabe o que é isso? É uma falta de contentamento com o que Deus nos deu. A gente tem que criar alguma outra coisa. Eu não estou satisfeito.
52 dias santos? Porque alguns já vão dizer que é um exagero. Outros vão dizer assim, só isso? Os promotores do advento, né? Dos dias do advento, agora em dezembro. Não, tem que ter mais. Eu tenho que usar a minha parafernália litúrgica, né? Minhas vestes, a minha estola, de acordo com cada data, eu tenho que celebrar. Só 52 dias? Somente 52 dias? Não, é pouco demais. Eu preciso de mais. Isso é falta de contentamento com o que Deus nos deu, meus irmãos. E é uma própria demonstração de afronta à sabedoria divina. Deus sabe o que é melhor para o seu povo. E se ele entende que é suficiente dar 52 dias santos durante um ano, então isso é o melhor para você e para a minha vida. A gente não precisa criar nenhum outro dia santo. Isso é generosidade da parte de Deus, ou de qualquer outra coisa. Ele segue e diz assim, quando os homens adicionam outros dias, eles tiram algo, maculam ou até deixam de lado o dia do Senhor. As pessoas dão mais atenção ao Natal, que é o dia do Senhor. Muitos cristãos passam quase todo o mês de dezembro se preparando para o Natal, decorando suas casas, escritórios e igrejas, comprando presentes, assando tortas e bolos, ensaiando e memorizando cantigas, peças teatrais, recitais de música. Pode passar. Muitas pessoas que raramente entram numa igreja vão ao culto de Natal. Elas normalmente nem piscam por violar o dia do descanso, fornicar, adulterar e se embriagar, mas consideram fanáticos alucinados cristãos que não celebram o Natal. Veja, o que ele está descrevendo, irmãos, é a nossa vívida realidade. Como é que as pessoas, de forma geral, até quem não é crente, se prepara para essa festividade? Por que se prepara? Se você pensar até mesmo numa situação mais simples, há algum tipo de preparo. Vocês sabem, eu nasci num contexto católico romano. Até os 16 anos foi assim. E na nossa casa, isso era comum, a gente, né, festejar e tudo, esse período. E mesmo nossas condições financeiras mais difíceis, ainda assim, havia algum tipo de preparo. Nem que fosse uma árvorezinha mais simples, uma decoração também mais simples em nossas condições. Nem tivesse se endividar no final do ano, mas tinha que comprar roupa nova. Tudo isso é demonstração de preparo, porque é uma data especial. Então há toda uma diligência, há toda uma entrega. E aí, se você for aprofundando a questão, pensando em várias igrejas aí fora, fazem tudo o que ele falou, ensaio, isso, aquilo, outro e tal, tem que estar tudo muito bem, o coral, não sei o quê. Agora, compare isso. Irmãos, comparem isso, esse preparo e essa atenção com a guarda do dia do Senhor. Por parte dessas mesmas pessoas. Compare. E você verá que não se dá a devida atenção. E sabe por que isso acontece? Por uma questão lógica. Porque uma vez que você honra o dia que Deus não ordenou, necessariamente você desonra o dia que Deus ordenou. É uma questão lógica. Se você honra um dia que Deus não ordenou a ser celebrado, a ser guardado, você necessariamente vai desonrar e vai esquecer do dia que Ele ordenou. Não dá para juntar algumas coisas. Pode até tentar, alguns podem até dizer assim, a gente guarda o dia do Senhor sim, viu? Natal também. Mas o dia do Senhor, a gente também guarda. Na prática não vai demonstrar o mesmo apreço. Não vai. Basta ouvir os seus ensinos. Quantos e quantos pastores que falam sobre isso, pregam séries de mensagens sobre o advento, não pregam um sermão durante o ano sobre o quarto mandamento? Um sermão. O que pensar então? Vamos disciplinar um irmão da igreja por quebra do quarto mandamento. Está trabalhando de forma ilícita no dia do Senhor. Pensar num negócio desse é loucura. Agora ouse o irmão falar assim, eu não vou cantar no coral esse ano, no Natal. Eu não vou para o culto de Natal que você está ordenando aí na sua igreja. Capaz de ele ser assassinado. No mínimo, sua reputação. Sequência, por favor. Citando agora G.I. Williamson, ele diz o seguinte, ele diz assim, o que Jesus deseja de nós, não é a observância de algo que ele não mandou, mas sim do que ele ordenou. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isto é o que os apóstolos fizeram. Eles ensinaram todo o conselho de Deus, o que não incluía o Natal.
a Sexta-feira Santa ou a Páscoa, porque essas não eram parte das coisas ordenadas por Cristo. Olha como o raciocínio é tão claro desse teólogo, meus irmãos. Portanto, aquele que entende o verdadeiro significado do Natal, ou da Sexta-feira Santa, ou da Páscoa, é precisamente quem percebe que essas datas são invenções humanas. E para honrar a Cristo, como o único rei e cabeça da igreja, essa pessoa não observará essas adições feitas por seres humanos ao que nosso Senhor ordenou. Tal pessoa deverá evitar esse costume bastante popular. O mais importante é que ela estará ao lado de Cristo e dos apóstolos. Qual é o único dia autorizado por Deus? Sequência. O único dia, eu vou ler aqui, ó. Diretório de Culto de Westminster. Um dos documentos escritos pela Assembleia de Westminster. No seu apêndice aqui, lá no final do documento. Na Bíblia, não há nenhum dia que seja ordenado para ser guardado como santo sob o Evangelho, senão o dia do Senhor, que é o sábado cristão. Aí alguém diz, não acho que está tão clara essa sentença dos puritanos aí não. Eu acho que ainda dá para encaixar. Dá para encaixar? Os dias de festa, comumente chamados de dias santos, não tendo base na palavra de Deus, não devem ser continuados. Como é que alguém pode se dizer pastor presbiteriano e negar isso daqui? Aí vai dizer, é porque a nossa igreja ela não adota o diretório, ela adota só a confissão e os catecismos. Quem escreveu a confissão e os catecismos? Em que período? Foi algo que aconteceu um grupo aqui? Outro... Não, o mesmo grupo de teólogos que nós abraçamos ali como expressão da nossa fé, o que eles escreveram naqueles documentos. Ensinaram a mesma coisa. Os dias santos não devem ser guardados pelo povo de Deus, a não ser o único dia autorizado por Deus, que é o seu santo dia. Se a igreja deseja agradar a Jesus Cristo e honrá-lo, deverá fazê-lo guardando o seu dia e sendo exemplo para o mundo não cristão. Quando os cristãos tornaram o Natal mais especial, que é o dia do Senhor, quando eles tornam, melhor dizendo, eles obedecem aos ensinos de Cristo e desonram o seu dia. Abra sobre 1 Reis, capítulo 12. Vou correr aqui, tá, irmãos? 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis 12. Eu vou ler a partir do versículo 30, tá? Mas o contexto, para você ter maior ideia, vou ler a partir do 31. Mas o contexto maior é a partir do 25. 1 Reis 12, do 25 em diante, até o 33, mas eu vou ler a partir do 31. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo. Construiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. Versículo 33. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Jeroboão, como você muito bem sabe, que andou não nos caminhos do Senhor, uma das características da sua apostasia é demonstrada pela criação de um calendário litúrgico. Foi isso que Jeroboão fez. A semelhança do que havia em Judá. Ele fez um calendário, uma festa santa, não ordenada por Deus, a seu bel prazer. Aqui você vê claramente que toda tentativa de tornar um dia santo, que não é o dia do Senhor ordenado por ele, é uma demonstração de apostasia, de afastamento da fé cristã, da fé verdadeira. Sim, é uma expressão de impiedade, de rebelião. Jeroboão era rebelde à palavra de Deus. E ele cria, a seu bel prazer, um dia para ser festejado. Assim como a igreja de Roma é apóstata. Terceiro argumento. O Natal ele é uma mentira. O Natal é uma mentira. E aqui o reverendo Brian ele vai citar vários textos bíblicos que você verá depois, você os conhece certamente, acerca da nossa fé ser a verdade, nossa religião é a verdade. Nós cremos no Espírito da verdade, a palavra de Deus é a verdade. Ele cita o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus é Espírito e aqueles que adoram a Ele devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Então veja,
A nossa religião, que nós professamos, nós cremos que ela é a verdade. Cristo é a própria verdade. Aí vem a pergunta para você. A celebração de uma data que é envolvida, e a sua própria criação em si, ela é mentirosa, ela é compatível com a religião que você professa, que você diz ser a verdade? A resposta é um sonoro não, é claro que não, porque o Natal é uma mentira. É uma mentira. Na sequência, ele cita algo que você certamente já ouviu, e talvez alguns aqui já tenham lido a respeito, que a data usada para celebrar o nascimento de Cristo, 25 de dezembro, ela não é a data correspondente ao que a palavra de Deus ensina. Mas, pastor, o senhor já falou que a Bíblia não explicita? É verdade, não explicita. Com precisão o dia. Mas nos dá o período. O período. Veja, o texto sagrado diz em Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E aí o Brian vai comentar. É de conhecimento público que os pastores na Palestina voltavam dos campos antes do inverno. A estação chuvosa na Judéia começa no fim de outubro ou no início de novembro. Os pastores já teriam voltado com seus rebanhos para as aldeias antes do início da estação de chuvas. Portanto, Jesus nasceu antes da primeira semana de novembro. E claro, não há ainda há debate sobre isso. Mas o fato é, isso aí não dá para você negar, que não foi 25 de dezembro. Não foi. E não sendo 25 de dezembro, e assim sendo esse dia separado como um santo, você tem o quê? Uma mentira. Uma mentira. Aí, quando alguém diz assim, né? A gente pode usar como oportunidade para evangelizar. A mesma estratégia do Papa Gregório Magno. Lembre-se disso, viu? Quando você quiser usar uma estratégia que Deus não ordena, inclusive do Natal, para evangelizar alguém, lembre-se, você está seguindo a cartilha do Papa. O teu tutor é Gregório Magno. A gente tem que dar testemunho, né, pastor, nesses dias? E a gente vai celebrar, a gente vai dar testemunho de Cristo, né? Aproveitar a ocasião para isso. É interessante que o reverendo Brian ele vai usar um argumento aqui que distorce a situação. Porque, veja, se você for evangelizar alguém, uma pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo, e você é um defensor do Natal, essa pessoa pode muito bem argumentar contra você, dizendo assim, ora, se você que diz professar a fé nele, em Jesus, abraça uma data que é mentirosa, ele não nasceu nesse dia, se ele for alguém minimamente instruído, ele vai falar isso, ele não nasceu dia 25 de dezembro, e você sabe disso, você comemora e você celebra como se fosse uma verdade, como é que eu posso crer que a ressurreição é verdadeira? Como você pode me provar que a ressurreição dele é verdadeira? Se você mente acerca do nascimento dele? A ressurreição também pode muito bem ser falsa. Pode muito bem ser falsa. Mas sabe que a tentativa de estratégia missionária ela acaba sendo um tiro no pé? Um tiro no pé. Não. Não é assim que você deve fazer. Meus irmãos, é interessante que a gente, quando medita sobre isso, muitas pessoas não veem a gravidade da situação. Até aqui, o que você aprendeu já, antes de ir para o último argumento, e a gente encerrar? O Natal ele quebra o primeiro mandamento. Não terás outros desejos diante de mim. O Natal quebra o segundo mandamento. Não farás para ti mais escultura, mostrando assim o princípio do culto. Não prestarás culto ao Senhor Deus por meio que ele não ordenou. O Natal quebra o terceiro mandamento. Por quê? Porque ele associa o nome santo de Deus a algo que ele não ordenou. O Natal quebra o quarto mandamento, porque ele desonra o dia de Cristo. O Natal quebra o nono mandamento, porque ele é mentira. E você põe na sua boca a mentira e a professa como verdade. Dos 10, 5 são claramente quebrados. Claramente quebrados. Mas, às vezes, você não precisa de estratégias mentirosas e diabólicas para você evangelizar alguém. A palavra de Deus ela é suficiente. Último argumento. É que a gente encerra. O estudo de hoje. O mundo ama o Natal. O mundo ama o Natal. Aí esses dois textos aqui no início. Tiago 4:4, que diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2:15. Ou seja, vai passar. Quem é que ama o Natal? Ateus. Não todos. Claro que aqui é
é uma forma de você generalizar para dizer o seguinte, que há pessoas que mesmo não crendo em Cristo, elas participam ou simpatizam de alguma maneira da festividade, da celebração. Momento da família, momento para se reunir, para comer, enfim, existe uma associação mundana nisso. Não apenas um fato de haver comilanças e pessoas se embebedando, tudo isso também. Mas veja, pessoas que não têm nada a ver com Cristo celebram essa festividade. Agora você raciocina, por favor, faça isso. O mundo, ele ama o dia do Senhor? Pessoas mundanas amam o domingo? Claro, de forma deturpada, né? Claro que eu amo. É o dia do futebol. É o dia do descanso, de eu ficar em casa, de ir para o shopping, a praia. Estou falando o dia do Senhor como ordenado pelo Senhor na sua palavra. O quarto mandamento. O mundo ama? Não, o mundo odeia. Você sabe disso. E alguns, dentre aqueles que professam a fé cristã, também odeiam. Mas eles amam o Natal. E por quê? Qual é a explicação, pastor, para isso? Porque o Natal não é ordenado por Deus. É por isso. Deus não ordenou o Natal. Deus não tem nada a ver com o Natal. Deus condena o Natal. Por isso, seus inimigos amam e se deleitam no Natal. É por isso. O mundo ama a ceia do Senhor. Nem pode participar. Isso é para quem faz parte do pacto, da aliança. O mundo ama as ordenanças de Cristo. Ama Cristo? Não, odeia. Então por que o mundo se associa com a festividade cristã? Porque ela não é cristã, ela é pagã. Ela é misturada com o cristianismo, é bem verdade. Mas ela não é cristã em sua essência. Por isso o mundo ama o Natal. Vai passar. Vai passar. E aí vai ser alguns textos bíblicos. Só os dois primeiros eu vou citar para vocês aqui. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E Jeremias 10. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidade. Depois o texto ali, você pode ver com calma em casa, é o texto referente à questão do jugo desigual. Sobre nós não termos associação com pessoas mundanas e ímpias. Aí vem a próxima questão. Para a gente concluir. Pode colocar. Como é que a gente é visto? Esses neopuritanos são Grinches. Você conhece, não conhece? Pelo menos tem alguma ideia. Já deve ter visto, talvez, aquele famoso filme do Jim Carrey, né, interpretando. Eles odeiam o Natal. Neopuritanos, radicais, vocês odeiam o Natal. De fato, devemos odiar o Natal. De fato. Odiar tudo aquilo que Deus odeia. E veja, odiar o que Deus odeia não é impiedade, mas é demonstração de piedade, de santidade. Só que não é pelos motivos do Grinch. É por motivo de zelo pela glória de Deus. Pela sua palavra, pelas suas ordenanças, pelos seus mandamentos. É por isso. Então que eles fazem essa figura, né? Eles vão nos rotular disso, daquilo, outro, para o quê? Para desabonar a pessoa. Na tentativa de refutar o argumento. Não refuta o argumento, aí desabona. Deixa o indivíduo numa situação de ridículo. E aí diz, olha, vocês são isso daí. Como alguém não pode querer celebrar, veja o argumento falacioso, o nascimento de Cristo. Mas quem disse que nós reformados, nós presbiterianos, não celebramos o nascimento de Cristo? Eu já citei exemplo como a gente celebra o nascimento de Cristo. No culto doméstico, todos os dias, adorando a Deus e sendo grato. Obrigado, Senhor, de verdade, obrigado porque Cristo veio a esse mundo. Obrigado porque Ele encarnou. Obrigado porque Ele assumiu o meu lugar. Obrigado, Senhor. E dá graças a Deus por isso todos os dias. Isso é muito diferente, irmãos, de tornar um dia santo que Deus não o tornou. É muito diferente. Concluímos o estudo de hoje. Quando a igreja possui algo em comum relacionado à adoração, e a religião com o mundo pagão incrédulo, ela nessa área já sob o mesmo jugo que os incrédulos. A igreja não deve celebrar um feriado pagão com o mundo pagão. Quanta hipocrisia e impiedade. Mais uma vez, quando você celebra o Natal, você não apenas se associa com o romanismo, mas também com os mundanos, que celebram também essa data juntamente com você. Ainda que não na sua casa, entenda, mas no mesmo espírito que você. Que culto a gente vai prestar junto com os incrédulos, meus irmãos? Que culto a gente vai prestar juntamente com eles? A gente não pode prestar culto com os incrédulos. Não podemos fazer isso. Eu concluo dizendo o seguinte.
Pastor, então o senhor está querendo dizer que todo mundo celebra o Natal, é ímpio, é devasso? De forma nenhuma. Não são pessoas crentes, não. Eu ia começar dizendo isso, mas eu prefiro até encerrar falando sobre isso. Há muitos irmãos queridos, tanto pessoas que nós conhecemos como que nós não conhecemos, tanto na Igreja Presbiteriana do Brasil como fora dela, que participam e celebram. Então, eu não estou dizendo que alguém que celebra necessariamente não é crente, está apartado de Cristo e vai para o inferno. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é um grave pecado. É sim um monumento idolátrico. É sim algo que tem que ser banido de nossas vidas, como qualquer outra falta de oração. E sermos satisfeitos com o que Deus nos deu. E assim deve agir a igreja. Assim deve agir. De tempos em tempos, a igreja, o Senhor Deus, ele promove avivamentos e purificação no seu povo. Você acha que sempre foi assim? Entre os protestantes, sempre foi comum a maioria celebrar o calendário religioso de Roma? Você acha que sempre foi assim? Já teve tempos, meus irmãos, de, em certas localidades, pessoas serem disciplinadas por guardarem o Natal, por celebrarem o Natal. Tamanha era a seriedade que a igreja tratava essa questão de se associar com o romanismo nesse sentido e com o mundo e com a data que Deus não ordenou. Então essa é a posição a priori, tá? Os argumentos principais utilizados. É um monumento à idolatria passada e presente, desonra o dia de Cristo. Também é algo que é uma mentira. E, em último lugar, o mundo o ama. Domingo que vem a gente vê a segunda parte. Vou entrar em algumas questões da segunda parte. E se ficar alguma dúvida quanto a isso depois ainda, vocês podem me procurar. Tentar ser um pouco até mais prático em algumas perguntas que podem surgir, né? Pastor, como a gente lida com isso, aquilo, outro e tal. Enfim. Mas, a priori, esses são os argumentos principais. Sendo o maior de todos os argumentos, a pergunta sempre vai ser essa. Quem ordenou tal coisa? Quem ordenou tal coisa? Quem ordenou que tal culto fosse feito? Quem ordenou que tal dia fosse guardado? Se não foi o Senhor, certamente é uma invenção humana. Usando a linguagem da confissão de fé, é uma sugestão de Satanás. É isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nessa manhã, mais uma vez, ouvimos o Senhor falar conosco, nos ensinando a tua palavra. Ó Deus, nós sabemos a dificuldade que alguns têm com relação a esse assunto, assim como eu já tive, Senhor. E eu te peço que ajude o teu povo a compreender, a despeito das suas dificuldades, aquilo que o Senhor Deus ensinou aqui. A despeito da correria, das dificuldades que tivemos, mas que o Senhor nos ajude, os princípios ensinados fiquem guardados em nossos corações. Que haja meditação nisso, séria, e se pondere os argumentos à luz da tua palavra. E compare o que a tua palavra diz com a prática dessa celebração, Senhor. E assim que o Senhor, pela tua graça, guie o teu povo na tua luz. Nos leva agora em paz e em segurança aos nossos lares e que mais tarde possamos estar aqui mais uma vez adorando ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.